O ex-general e agora ex-ministro Eduardo Pazuello será preso pelo alto comando do Exército ou pelos integrantes da CPI? Você sabia que ele está correndo risco de prisão? Meu caro amigo, depende. Depende de onde você ler a notícia. Vamos ver o que a imprensa divulgou ontem. Ontem foi segunda-feira, dia 24 de maio. Vamos lá, de acordo com a revista Fórum, a manchete está lá no site dela e você basta digitar no Google, tá? A seguinte manchete para você encontrar essa notícia. 4 generais defendem a prisão de Pazuello em reunião do alto comando neste domingo. O que diz a matéria da revista? O Diário Oficial da União circula nesta segunda-feira, dia 24, com a notícia da reforma do general Eduardo Pazuello. Além de sua postura durante o depoimento da CPI, totalmente contra os princípios caros para o Exército brasileiro de honradez e lisura, Pazuello mentiu 15 vezes, segundo as contas do relator Renan Calheiros. O general desrespeitou o regimento disciplinar, que proíbe esse tipo de manifestações aos militares da ativa. O ato, porém, sai com data retroativa a sexta-feira, dia 21 de maio, de forma a livrá-lo da prisão, punição que corresponde à infração. Isso que a revista Fórum diz. E quando a gente lê este primeiro parágrafo, a sensação, e depois o restante da matéria também, você vai poder ler aí, né, se você quiser, a sensação que a gente tem é que o Pazuello seria preso porque mentiu na CPI. Pois muito bem. Vejamos agora o que diz o Correio Brasiliense a respeito do mesmo fato. A manchete, para você também pesquisar no Google e encontrar essa notícia, diz o seguinte: Bolsonaro proíbe defesa e exército de se manifestarem sobre Pazuello. Vamos à matéria. O presidente Jair Bolsonaro proibiu o Exército Brasileiro e o Ministério da Defesa de se posicionarem em relação à ida do general Eduardo Pazuello a um ato político no Rio de Janeiro. O chefe do Executivo, que está no Equador, ligou para o ministro da Defesa Braga Neto após saber informações pela imprensa sobre uma nota que seria publicada. Pois muito bem, aqui já não se fala de prisão e já não se fala de CPI. O Correio Brasiliense diz que a punição, uma eventual punição ao ex-ministro Eduardo Pazuello seria em virtude dele ter participado daquele ato político no Rio de Janeiro, aquela carreata de motos que durou 42 minutos de motos passando lá pelas avenidas do Rio. Já a Band News publicou uma entrevista com o vice-presidente Hamilton Mourão, e o vice-presidente, daquela forma serena que ele tem, explicou que o Pazuello infringiu sim o regulamento disciplinar do Exército, que proíbe que militares, daqui um pouco eu comento sobre isso, mas enfim, é o que está lá no RDE, proíbe que militares da ativa participem de manifestações políticas, que por ter cometido essa infração, ele receberá uma notificação, que ele terá 72 horas para apresentar a sua defesa, que a punição para isso vai desde uma advertência até realmente a prisão, mas que quem vai aplicar a punição, o comandante que vai aplicar a punição, analisará questões atenuantes e agravantes, vai inclusive analisar o fato de que o Pazuello já estava para se aposentar, tanto é que saiu no dia 24 a notícia da aposentadoria dele com data retroativa ao dia 21 de maio, na sexta-feira. Meus caros amigos, aqui eu destaco duas coisas. Primeira questão, essa proibição de militares se manifestarem em atos públicos políticos. Militar não é cidadão de segunda classe, muito antes pelo contrário. Até a revista Fora, eu acho interessantíssimo, quando interessa para esse pessoal, olha como que eles se referiram ao Exército. Princípios caros para o Exército Brasileiro de honradez e lisura. Quando interessa para eles, eles falam que o Exército tem honra e tem lisura. Quando não interessa, chamam o Exército Brasileiro de golpista e, evidentemente, os seus comandantes e os seus integrantes também. Então, o primeiro aspecto é esse: militar não é e nunca foi cidadão de segunda classe, ou pelo menos não deveria ser tratado como cidadão de segunda classe. Segundo lugar, para uma grande parcela da imprensa, o que importa não é a notícia e o fato em si, é a roupagem que eles dão para a notícia. E tem alguns redatores dessas revistas por aí, eu estou até com essa cara, vocês vão entender agora o porquê. A revista Fórum tem já mais no final da matéria, olha o que o redator, o repórter escreveu. Apesar de não haver motivos para termos esperança de que ele seja retirado do cargo. Seja retirado do cargo quem? O presidente Bolsonaro, que foi eleito democraticamente. Esse repórter, eles termos esperança, ele coloca isso no plural, ele deveria colocar assim: apesar de eu não ter esperança, ele não ter esperança. A verdade é essa, né?
Olha, é lamentável o que nós temos visto no Brasil. Essa CPI da pandemia, e aqui para pegar o gancho aqui com a revista Fórum, conduzido por pessoas, no mínimo, que não têm, digamos, autoridade moral, para não usar outra palavra, para investigar o que quer que seja, nem o furto de um picolé na esquina, tá? Essa CPI, o único interesse dela é derrubar o presidente, é desgastar o presidente, é criar aí uma alternativa para voltar ao poder no Brasil, os velhos esquemas que nós sabemos muito bem. Esse pessoal não está preocupado com mortes, esse pessoal não está preocupado com doentes, esse pessoal nunca esteve preocupado com a superlotação das nossas UTIs, das nossas enfermarias e com o nosso sistema público de saúde que é tão caótico. A preocupação deles nós sabemos perfeitamente qual é. Isso é triste, é horrível que nós ainda estejamos convivendo com tanta morte, com tanto sofrimento e os políticos, alguns políticos, pouco ligando para isso. É triste, é falta de sentimento cristão no coração, é ambição pelo poder e só pelo poder que comanda a mente doente de algumas pessoas que existem por aí. Isso é exatamente o que eu penso. Meu nome é Robson Merola de Campos e eu sou advogado em Araxá, Minas Gerais.